Beleza, pessoal? Quinta aula de matemática, na verdade, essa é uma revisão do conteúdo que tivemos no início do ano. É obrigatório esse conteúdo, não tem para onde correr, porque isso vai estar dentro de outros assuntos lá na frente. Trabalhar com números inteiros que estão dentro dos números racionais e dentro de tantos outros conteúdos da matemática, você vai ter que trabalhar com algum número negativo. Beleza? O que assusta aqui é a relação de ter números menores do que zero. Então, até o sexto ano, comumente, a gente não consegue aprender a descobrir a questão que tem números menores do que zero. Isso causa uma estranheza e atrapalha bastante o nosso entendimento cognitivo das operações que tem de se trabalhar. Então, vamos lá. A primeira questão, muito tranquila, é só a identificação do que é positivo e do que é negativo. Então temos aqui números positivos, todos que estão com sinalzinho de mais, mas lembrando de um detalhe, que os números positivos têm uma moralzinha de que se ele quiser ficar sem o sinal, continua sendo positivo, beleza? Então números positivos têm a moralzinha de ficar sem sinal ou com sinal. Então pode ficar desse jeito, como também desse jeito, não importa. E lembrando, esse vídeo, no caso, primeira parte, vou responder sem entrar em detalhes na explicação, e é o retorno para todas as questões que eu acho mais interessantes, e volto para explicar. Beleza? Vamos embora. Questão número 1. Quais deles são positivos? Positivos, então, temos o quê? O 7. Beleza. O 7. Temos também o 4, 18, 76. E temos o 25. Beleza? Negativo, temos o menos 3. Temos o menos 9. E temos o menos 36. Nesse caso, já temos duas situações. Então, na letra A, você viu que eu não botei sinalzinho de mais para representar os números positivos, porque eu disse que tanto com sinal de mais ou não vai estar positivo. Se você quiser nas suas respostas colocar mais, botar o sinalzinho de mais, coloca. Lembrando, o sinal é antes. Primeiro o sinal, tá bom? Sinal, depois o número, que é dono desse sinal, tá bom? Qual o número 0? Beleza. Então, letra C, o número 0 é positivo ou negativo. Se você observar, eu não coloquei nem no positivo, nem no negativo. Já está praticamente respondido aí. Então, 0 é um número neutro nessa situação, tá bom? Lembrando que o número neutro na multiplicação é o número 1, tá bom? Na questão de relações a sinais, o zerinho vai ser, no caso aqui, o neutro. Nenhum nem outro, beleza? Número 2, represente com números inteiros cada uma das situações a seguir. Números inteiros, entende o quê? Você vai ter de associar. São coisas para ficar memorizando, mas memorize, porque número inteiro, quando falar número inteiro, ele está falando entre número negativo e número positivo. Então, são coisas que dão um entendimento para uma questão mais na frente, mais trabalhosa, né? Aquelas questões de que o curso faz, se coloca para atrapalhar a vida da gente. Então, lucro. Toda vez que falar em lucro, a questão é positiva. Lucro é bom, é positivo. Então, aqui no caso, é 1.200, beleza. Elevação, toda vez que falar em elevação, subir é positivo. Então, toda vez que falar em subir, vai ser positivo, 2.300. Depressão é a mesma coisa que está para baixo. Então, caído. Depressão é descer. Então, toda vez que falar em descer, vai ser negativo. Essa questãozinha aqui, eu vou trabalhar na questão mais lá na frente, eu creio que na 11, na 10, a questão de números valores absolutos, eu vou dar retornar para trabalhar com essa questão, essa letra C e D. Né? Então, Letícia pegou o elevador no terceiro subsolo, no terceiro andar subsolo está abaixo da terra, então abaixo da terra, e subiu até o 10º andar, até o andar 10. Então, 10º andar, quantos andares ele percorreu? Beleza, então, se eu tenho aqui o nível 0, então, no menos 1, no menos 2 e no menos 3. Então, ela está bem aqui. E se ela quer chegar até o 10º andar, ela vai ter que subir quantos andares? 10 andares. Se ela subiu já 3 andares aqui e tem que subir mais 3, então ela subiu 13 andares. Legalzinho, facinho, questão tranquila. Agora vem outra situação aqui. Questão número 4. Questão número 4 é o seguinte. Então, fala, em 20 de 1, o saldo da conta bancária de Roberta era de R$ 1.560. Nos 3 dias seguintes, ela efetuou essas operações financeiras. Tá abaixo. Então, no dia 21, ela retirou metade do saldo. Beleza, então vamos lá. Saldo anterior. Saldo anterior era de quê? R$ 1.560. 1.560. Beleza. Crédito. Houve algum depósito? Não. O que aqui fala na questão é que houve o quê? Retirada. Então, retirada é você perder. Então, é débito. Débito você debitou, então ficou o quê?
Se ela tirou metade de 1.560, então foi um baque de R$ 780. Então, se ela tirou metade, é isso que também vai sobrar para ela. No dia 22, houve um depósito. Depósito é bom, depósito é positivo. Então, o saldo anterior dela é 780, né? Que no dia 21 foi 780. Se é crédito, é depósito. Depósito é crédito, então R$ 180. Belezinha? Houve depósito ou débito? Não houve débito. Então o valor dela ficou quanto aqui? R$ 960, beleza? Então aqui no dia 23, retirou. Então no caso aqui eu fiz a soma, né? Somei 780 mais 180, que deu 960. O saldo anterior é o que estava lá no dia 22, que ficou então R$ 960. E aí ela fala retirou. Toda vez que falar retirar, o pagar é débito, é coisa ruim, teve um débito de R$ 300. 960 menos 300 vai dar o quê? 660. Belezinha? Questão tranquilinhas, até aqui tranquila. Garanto que não vai estar na prova desse jeito, vai estar mais difícil, tá bom? Brincadeira, vamos lá. O gráfico a seguir representando o desempenho de uma microempresa durante 6 meses. Um gráficozinho aqui em barra. Você até trabalhado, teve uma questão até 3 que trabalhamos com tabela, não foi? Em que mês o prejuízo foi de R$ 40 mil? Prejuízo é negativo, prejuízo, ninguém gosta de tomar prejuízo. E R$ 40 mil foi aqui em fevereiro. Então, em fevereiro. Olha, até que o professor está melhorando na questão aqui na mesinha digital. Qual foi o saldo do mês de março? O saldo do mês de março foi o quê? 35, beleza? E se está trabalhando em milhares de reais, então é 35 o quê? R$ 1.000, né? Durante esses 6 meses, a microempresa teve lucro ou prejuízo. Então, o que você vai fazer é o seguinte, nessa situação, você pega todos os números negativos e coloca lá, vai calcular, e se tiver com números positivos, você separa e calcula. Lembrando que eu vou retornar essa questão, tá bom? Então, eu vou fazer rapidinho aqui. Então, de lucro foi 25, 35, 40 e 10. Então, tudo que tá acima é lucro, né? Então, 10, sobe 1. É 3, 6, 10, 11, beleza, 110, positivo de lucro. E aqui eu vou pegar os negativos, então menos 40 e o menos 25, legal? Então, menos 25, menos 40. E aqui eu vou poder trabalhar uma sominha, tranquilo, tá bom? Ou seja, eu somei aqui porque são valores que estão acumulando, beleza? Acumulou o valor, acumulou o quê? Débito. Então, 65. E aí é só você fazer a continha aqui, que vai dar, né? Então, é só pegar os dois resultados aqui, diminuir, no caso, né? Eu tenho e o que eu ganhei e aqui o que eu perdi. Então, eu não vou ficar com tudo, vou perder alguma coisa. Então, eu vou perder quanto? R$ 65.000, que vai dar, então, R$ 45.000. Então, no caso, ficou positivo, então houve lucro, um lucro de R$ 45.000. Belezinha? Questão número 6, determine o quê? Agora sim, vamos entrar na questão do oposto, né? Na verdade, então, questão de número oposto. Oposto é o quê? O contrário. Na verdade, aqui houve um probleminha, que na verdade seria menos 26, tá? Tranquilo, só que acabou indo só 26 positivo. Mas se por acaso, tá bom? Se a questão tivesse sido menos 26, o oposto dele seria o quê? O positivo 26, tá bom? Então, o oposto, quando fala oposto, é a questão oposta em relação ao sinal. Se o número está negativo, o oposto dele é o positivo. Se o número está positivo, o oposto dele é o negativo. Então, como tudo aí foi positivo, lógico, vai ficar todos números negativos, tá bom? Então, não teve que muito fazer aqui. Questão tranquilinha, número 6. Então, escreva no caderno o valor absoluto. O valor absoluto e módulo, trabalha com questão dentro de módulo. O módulo resulta em um valor absoluto. Por isso que eu disse que ia voltar nessa questão aqui. Por isso que eu disse que ia voltar nessa questão aqui, de 500 relação. Então, na matemática, ou até na física mesmo, quando vocês forem trabalhar, distância não tem distância negativa. Belezinha? Então, falou distância. Se o número no cálculo do negativo, você pode colocar o valor absoluto. Entendeu? Você vai colocar o valor absoluto dele, é o valor da distância. Então, eu falo módulo ou o absoluto, se eu vou trabalhar com números positivos. Você vai trabalhar na relação a questões de distância. Então, você vai colocar o valor absoluto da distância. Então, como eu disse, eu retorno essa questão justamente porque aqui na prática, esse valor aqui estaria incorreto. Então, tá bom, eu estou seguindo exatamente como estava no exercício que eu coloquei para trabalhar na prova, na atividade, tá bom?
Então, nessa situação, ele estava querendo só para você trabalhar a questão da ideia de número negativo e positivo. Por isso foi permitido ficar que distância não tem número negativo. Então, módulo e valor absoluto. O valor absoluto é o resultado do módulo, tá bom? Então, seguindo aí, escreva no caderno o valor absoluto. Então, o valor absoluto é o valor sempre positivo. Então, se está positivo, a gente deixa positivo, não tem problema não, tranquilo? Deixa positivo. Vai ficar 13 mesmo. Positivo. E aqui vai ficar 50 positivo. E agora essa situação, 21 negativo não pode, então nem absoluto vai ter que ficar sempre positivo, legal? Pronto, valor absoluto, números só positivos. Determine então o módulo. O módulo vai resultar no valor absoluto. Então vou trabalhar o quê? Vai ficar menos 16, então só pode trabalhar 16. Não confunda módulo com colchetes, tá? Existe diferença na questão. Então, se aqui tivesse um colchete, se tivesse que sair o número aqui, o número continuaria negativo, beleza? Como é módulo, que é a coisa mais simples, que é aquela forma de 2 tracinhos, aí sim é módulo, o resultado, o número 16 teria de sair positivo. Aqui no caso, módulo de 20 vai ficar o quê? 20 positivo. Tranquilo? Então, é justamente isso. Aqui a lição do ponto mais interessante para a gente, né? É para observarmos o trabalho na questões de jogo de sinal. O jogo de sinal aqui é o seguinte, a gente vai ter que trabalhar, então aqui fora não está mostrando, lembra da questão de positivos? Tem obrigação de colocar? Não tem. Então tem um sinalzinho de mais aqui fora, tá bom? Então sinais iguais, pensa igual, positivo. Então vai ficar 5, beleza. Tá pensando igual, continua positivo, tranquilo. Então 5 mais 3, 8. Aqui vai ficar negativo. Lembra que aqui tem um sinalzinho de mais, sinais diferentes, negativo. Não tá mostrando, né? Mas tem ele aí. Sinais diferentes, mais com menos vai ficar menos. Então, menos 10, 17 negativo com menos 10, menos 7 negativo com menos 10 negativo, vai ficar menos 17. Tranquilo? Aí, que as situações, eu vou retornar essa questão e vou trabalhar com vocês. Calcule o valor das expressões. Aqui vai ser o quê? Me preocupo só com os números dentro do parêntese primeiro. Então, dentro do parêntese é a qual os números eu vou me preocupar, beleza? Então, o resto aqui eu vou só repetindo. 76, vou resolver o que está dentro desse parêntese, né? Então, 7 menos 18 vai dar o quê? Menos 11, né? Então, aqui vai dar menos 11. Sinais iguais, então vai ficar mais 11. Então, esse sinal está antes do colchete, deixa ele por enquanto. Vamos trabalhar aqui, que vai dar quanto? 49 menos 81 vai dar menos 32. Menos 32. Beleza? Sinais iguais, então vai ficar positivo, né? Positivozinho aí, então menos 32. Legal? Agora, vou repetir tudo de novo e vou resolver o que está dentro do colchete. 70 com mais 32 vai dar 102. E aqui é só trabalhar direto. Se você quiser pegar linearmente, 76 mais, menos 76 mais 11, você pode. É legal sempre você, de início, você separar as coisas e depois você ir treinando com calma a trabalhar diretamente, né? No negativo com positivo. Então, no caso aqui, eu vou preferir juntar os dois aqui, que vai dar 113, e vai repetir o 106, e aí depois, no final, trabalhar. Então, se eu estou devendo 106 e tenho 113, vai sobrar quanto de troco para mim? R$37. Belezinha? Então, vamos agora para a parte da explicação do conteúdo, legal? Vamos embora, questão número 1. Questão número 1, aqui não tem muito o que explicar, vou só reforçar um detalhe da questão. Vou reforçar muita questão aqui em relação ao conteúdo aqui. Legal para a gente entrar bem dentro desse assunto. Então, temos aqui o 7. Beleza. Se você quiser representar o número 7 desse jeito, tá legal, tá certíssimo. Então, o que você está dizendo aí é que esse número 7 ainda é positivo. Tranquilo? É positivo. Na verdade, o que você está fazendo aqui na língua portuguesa, por exemplo, a palavra você se torna no internetês você. Ou no internetês muito mais doido ainda, vai ser C. Você vai sair, você vai entrar, você vai na festa. Então, belezinha. O que você está fazendo é só resumindo. E na matemática interessa muito você resumir para você ficar bem logo e direto ao ponto. Então, esse 7 nada mais é do que uma forma resumida do valor real dele, tá bom? Então, o valor na forma dele mesmo, monstruosazinha, que é até monstruosa, podemos dizer que é monstruosa mesmo, bem feinha, é que, como eu disse, todo número sem sinal ele é positivo, verdade, ele tem esse sinal dele na frente. Lembrando, todos os números têm sinais, legal. Primeiro vem o sinal e depois o dono dele, sempre depois. Então, o que vai trabalhar na questão número 12, parece, exatamente. Então, para não confundir na hora de você for resolver os cálculos, né, que geralmente o aluno, eu mesmo no início,
achava, por exemplo, que estivesse a questão do sinal, esse sinal de menos era do 7. É normal de confundir isso, tá bom? Então o sinal do número aí, no caso do número 7, é o sinalzinho de mais. Porque é tanto que eu faria a pergunta, se o sinal é o que está depois, então qual é o sinal do 2? Não tem sinal nenhum aqui. Então, é a lógica da coisa. Primeiro o sinal, depois o número. Tranquilo? Então, como eu disse, esse 7 já tem o sinalzinho de mais dele escondido e, na verdade, ele já está indo no modelo de fração. Está racionalizado aqui entre o valor 7 e 1. É só isso? Não. Ele também está elevado a mais 1. Tá bom? Então, esse valor 7 aqui é isto aqui. É o famoso você escrito inteiramente. É isso aqui. Lembrando, isso aqui na maneira formal, isso aqui é inadmissível. Na linguagem formal, na escrita formal, essas coisas, então não estaria certo. Mas na matemática, você resumir é o mais certo. E aí, se você quiser, vai dar erro? Não, não vai dar erro não, porque todo número sem sinal é positivo? É positivo. Fração é o quê? É divisão. 7 dividido por 1 vai ser o quê? 7. E 7 elevado a 1? 7 elevado a 1 é o próprio 7. Então, é provado, é certinho, não vai estar errado. Fez 7 desse jeito. Se você quiser até fazer monstruoso do jeito que estava aqui, você faz. Só que dá trabalho, é chato pra caramba. Então, você não vai querer perder tempo fazendo desse jeito. Mas é isso. Toda vez que o número tiver sem sinal, ele é positivo. Então, os números negativos é que tem a obrigação de ter o sinal. O lucro, a questão que toda vez que falar lucro é o que você ganha. Se ganha é positivo. Se falar em depressão, que é queda, então subida, lucro, ganho, positivo. Perdeu, pagou, desceu, sempre vai dar a ideia de negativo. Tranquilo? E aqui é outra questão tranquila também em relação se a pessoa está aqui no terceiro andar, ela vai ter que subir, ela está no elevadorzinho dela aqui e vai subir, subiu para o segundo andar, primeiro, em todo caso tinha um andar, subiu para outro, subiu 3 andares, legal, e você vai ter que subir até o 10º andar, então ela subiu 10 andares acima do solo e subiu 3 andares abaixo do solo, né? Então, no caso, deu 13. Teve de subir 13 andares. Aqui é a mesma coisa, falou, retirou, você então vai trabalhar com número negativo, vai ser isso aqui. Então, você tirou metade, então metade de R$ 1.560 é 780. Aí sobrou esse valor K. Tranquilo? E aí esse valor K é o que restou para mim no dia anterior. É o que no outro dia eu vou permanecer com ele, que é 780. Então, eu tenho 780 e ganhei 180, ou seja, houve um depósito é ganhar. Então, eu ganhei de 780, subi para 960. 780 mais 180 dá R$ 960. Então, esse vai ser meu saldo anterior. Houve depósito? Houve coisa? Ganhei alguma coisa? Não, infelizmente não. Houve débito? Houve. Houve uma retirada. Retirada é a mesma coisa que débito, então R$ 300. Então vou até botar negativo. Então 960 menos 300 vai dar R$ 660. Eu vou estar devendo alguma coisa? Não. Sobrou. Sobrou o quê? R$ 600. 660. Eu vou até colocar até verdinho. Então essa questão mais tranquilinha. Vamos para a questão número aqui em diante. Aqui também muito tranquilinha a questão de gráfico, na verdade, né? Então, na prova, provavelmente, se tivermos provas esse ano, provavelmente vou trabalhar com alguma coisa de gráfico ou alguma tabela. E aí você observe que mês houve prejuízo de R$ 40 mil, aqui foi tranquilo, fácil, observei aqui, né? Tinha aqui essa parte. E qual foi o saldo do mês de março? O saldo do mês de março foi 35, tranquilo, R$ 35 mil, porque trabalhando aqui na tabela é informado aqui em cima, né? Informa aqui em milhares de reais. Milhares de reais é R$ 1.000, cada R$ 1.000. Então, todo número aqui está relacionado a R$ 1.000. Então, 35 mil. Durante esse mês, esses 6 meses, a microempresa teve lucro ou prejuízo? Teve lucro de R$ 45 mil. Certo que ela perdeu esse valor aqui, né? Na verdade. Então, de lucro foi tudo isso aqui. Eu separei. Lembrando, eu separei. Mas se eu quisesse, eu poderia ter feito isso aqui diretamente. Então, tenho 25 e levo um baque. Perdi, olha o tantinho aqui, e perdi R$ 40 mil. Então, se eu tenho 25 e tenho de pagar 40, é lógico que eu vou continuar, não vou conseguir pagar tudo. Se você tem R$ 25 e tem que pagar alguém R$ 40 mil, e aí, você consegue pagar tudo? Não. Então, se você não conseguiu pagar tudo, você vai estar devendo. Se você está devendo, você está com valor
negativo. Então, o valor seria o valor negativo de quê? 15 mil reais, tá bom? Se fosse o caso. Se eu pegasse linearmente aí, calculando direto aqui, né? Então, eu tenho 25 e tive um prejuízo de 40 mil, então eu vou ficar com o quê? Com 15 mil. Beleza? Até aqui eu ficaria com 15 mil. Nesse mês houve um lucro de 35 mil reais. Beleza. Então aqui eu só separei. Peguei os positivos, que é interessante de início você começar a fazer desse jeito. Pega o que é positivo, bota de um lado no cálculo, na prova, tá bom? Eu somei, deu 110. E aqui eu somei também, é estranho, é aí que entra a questão, tá bom? É o exercício, você não tem que exercitar. Negativo com negativo, eu estou aumentando o débito. Então, por exemplo, eu estou devendo 40 mil. E depois eu, por acaso, fiquei devendo 20, mais 20 ainda a outra pessoa, estou devendo 40 mil a Maria e 25 mil a João. Então, quanto é que eu estou devendo ao todo para os dois, somando o valor dos dois? Ou seja, então, vou somar o valor do débito, vou estar aumentando o valor, aumentei o valor de 65 reais. E é meio também perigoso dizer que aumenta o valor, porque na hora que a gente for trabalhar em questões de maior ou menor, você vai observar que está aumentando, gradativamente está diminuindo mais ainda. É estranho, né? Você vai trabalhar de 0, menos 1, menos 2, ou seja, vai reduzir ainda mais. Aí você vai ter que trabalhar esse estágio de uma forma que você está tentando entender que está aumentando o valor negativo. Eu acho mais fácil você entender desse jeito. Então, se você conseguir pensar de uma forma diferente, particular sua, é o melhor, é o mais interessante. Sempre desse jeito. Tenta pensar de uma forma para você, legal? Muitas vezes até o professor não consegue dar um conteúdo exatamente da forma que você se entender exatamente como você está pensando diferente ao assunto. Então, tenta entender exatamente do seu jeito. Então, nesse caso, eu aumentei o meu débito. Então, meu débito de 40 e 25 acumulou para 65 mil reais. E agora eu tenho 110, ou seja, eu tenho mais dinheiro do que eu devo. Como no primeiro exemplo aqui, eu tinha 25 e depois fiquei devendo 40 e perdi 40. Então, no caso, eu fiquei devendo, porque eu tinha menos dinheiro do que o valor que eu tinha de pagar. E nesse caso aqui, eu tenho mais dinheiro do que o que eu devo. Então, vai sobrar, vai dar troco. Eu tenho 10 reais, vou comprar 5 reais de bala. Beleza, vai sobrar quanto? 5 reais para mim. Sobrou, então é positivo. Qualquer coisa aqui que tiver dúvidas, realmente em vídeo é meio complicado para trabalhar esse assunto. Em sala de aula, você começa a trabalhar dinamicamente, fica muito melhor. Vamos ver o que a gente consegue fazer em vídeo. Então, determina o valor oposto. Então, quando falar valor oposto, é o contrário, tá beleza? Não vamos confundir com a questão de módulo e valor absoluto, que o oposto aceita negativo. Então, tá aqui, ó, 26. O 26 positivo, o oposto dele é menos 26. E o oposto de menos 26 é 26 positivo. Tá tranquilo? Agora, valor absoluto, ele só aceita positivo, que é o que aconteceu aqui. Então, onde tiver negativo, fica positivo. Onde está positivo, permanece do jeito que está. Tranquilo? Módulo, que justamente vai trabalhar questões de valores absolutos e questões, como eu falei, referente à distância. Distância, na matemática e física, não existe distância negativa, tá bom? Por mais que a gente coloque essa situação aqui, ó. Então, tinha Mariazinha e João, cada um foi para um lado. João andou 5 metros e Maria andou 10. Então, seria o zero aqui. Naquela régua dos números inteiros, quando vai para a esquerda é negativo, né? Então ficaria menos 1, menos 5 e menos 10. Não é? E quando você vai para a direita, não sei como é que vai estar no vídeo aí, se vai estar certo, né? Mas para mim minha direita é cá mesmo. Então vai estar positivo. Beleza. Dá a entender que, no caso, ela andou menos 10 metros, né? Em relações opostos, em valores opostos. Olha aí a questão. Em valor oposto, beleza, seria menos 10. Mas estamos falando de distância. Então, Maria, se você esquece o Joãozinho aqui, Maria realmente andou menos 10? Não, ela andou 10 metros. Então, aqui a gente vai trabalhar a questão de módulo. Então, aqui vai identificar o quê? Ela andou um valor oposto a João, tranquilo, mas o valor real mesmo é 10. O valor absoluto é 10. Tá? Tranquilinho? Mais ou menos, talvez, eu sei que talvez alguma coisa vai estar passando, né? Aí é difícil você, em vídeo, prolongar o conteúdo para o vídeo não ficar muito monótono, muito chato.
só converser. E aqui é a parte que interessa a gente, onde a gente vai trabalhar exatamente em prova. Eu não vou trabalhar, tem que trabalhar aqui porque no caso tem que forçar vocês a exercitarem, tá bom? Vocês vão ter de exercitar, mas muitas vezes vai ter que trabalhar com parêntese mesmo. Mas a regra, se por acaso aparecer, é essa. Primeiro resolver o que está dentro do parêntese, tá? Foi o caso aqui. Me preocupo com o que está dentro do parênteses, resolvo tudo lá dentro, e aí depois vou me preocupar com colchetes, depois com chaves e essas coisas. Então na prova, nas atividades, eu seria obrigado a colocar para vocês exercitarem. É chato, às vezes eu sei que é bem chatinho, mas para você aprender, você precisa exercitar para memorizar. E aí depois vamos cá. É o seguinte, então toda vez, vamos botar uma situação aqui, números baixinhos, baixinhos, baixinhos. Então temos aqui, esqueço, por enquanto resolvo o que está aqui dentro, tenho 5 e estou devendo 4, vou ficar com R$1 de troco, né? Positivo, tranquilo, né? Então, o que está aqui dentro deu 1 positivo, está dentro do parênteses, beleza? O parênteses é positivo. E fora do parênteses está negativo. Então, aqui é que vai trabalhar questões, toda vez que você for tirar do parênteses, tirar do colchetes, das chaves, você vai ter de analisar o número que está dentro desse local, o das chaves do parênteses, e o sinalzinho, o número, não falei número, não foi? O sinalzinho que está dentro do parênteses ou das chaves, e o sinalzinho que está fora. E aí você vai observar, sinais diferentes sempre vai ser negativo, sempre negativo. Vamos observar outra situação. Aqui no caso eu vou estar devendo 5 e vou estar com R$4. Beleza, eu tenho R$4, que é positivo, e esse sinalzinho de menos é do 5 aqui, né? Então estou devendo 5. Se eu estou devendo mais do que eu tenho, na verdade, eu tenho menos dinheiro do que eu tenho de pagar, então eu vou ficar devendo ainda lá do armazém menos 1 e permanece o sinalzinho aqui fora também. Então dentro do parêntese deu menos, deu negativo, tranquilo. Sinais iguais, está pensando, aí é a minha questão. Pensou igual, está pensando igual, é positivo. Está pensando igual, então é positivo, então vai ficar mais 1. Ou só o 1zinho aí sem sinal nenhum. Então, esse conteúdo na prática é esse. Se vocês tiverem dúvidas, fala, professor, ainda estou com dúvida em relação a trabalhar isso aí, essas ideias. Eu acho que a questão aqui, no caso, seria mais interessante até aparecer mais a gente fazer então um vídeo próximo, se vocês acharem, para trabalhar justamente esse entendimento, esse exercício mental da questão de trabalhar com sinais, tá bom? Entre números negativos e positivos. Nesse exercício não teve muito, tá bom? Mas a gente pode trabalhar mais na frente. Legal, peço para vocês revisem a questão de MMC e isso aqui, porque lá na frente vocês vão trabalhar também expressões, por exemplo, com números racionais e que vocês têm de botar os denominadores são comuns, você vai precisar fazer o MMC e aí vai trabalhar com números negativos também e inteiros, os números inteiros, na verdade. Sem saber esse conteúdo, você vai ter muita complicação e eu espero que não é o que seja o caso de vocês. Então valeu pessoal, um abração, até o próximo vídeo aí.